o Sr. Presidente do Instituto Bartolomeu de Guzmão, o Sr. General Batista Pereira, que por razões de saúde ou mais por causa de uma indisposição transitória preferiu ficar hoje na assistência em vez de estar aqui no lugar que pertence. Portanto, eu quero, em nome do Sr. General e do Instituto, agradecer a presença de todos e também saudar todos aqueles que nos acompanham através do YouTube. Agradeço desde logo, muito especialmente também, ao nosso orador desta tarde, o Sr. Dr. Ian Araújo, que estudou, se especializou numa área da história aeronáutica e, portanto, vai falar-nos sobre uma grande figura da aviação portuguesa, Sacadura Cabral, bem conhecido de todos, e vamos aprender certamente muito sobre Sacadura Cabral, grande aviador português que, embora bem conhecido de todos, os pormenores da sua vida não serão assim tão bem conhecidos. E posto isto, sem mais delongas, vou passar a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Barbosa para fazer a apresentação do orador. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumpre-me, portanto, fazer a apresentação do orador desta tarde, o Sr. Dr. Ian Moleque Araújo, natural de Coimbra, onde nasceu a 4 de março de 1979 e onde estudou. Tem como habilitações académicas a licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 2002, mestrado em História Contemporânea pela mesma faculdade, em 2004, pós-graduação em Gestão pelo Instituto Superior de Saia Barreto de Coimbra, em 2006, mestrado em Museologia e Museografia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, em 2014. A sua atividade profissional é como historiador, a partir de 2001, sendo desde então investigador e colaborador da Fundação Passos Canavar de Santarém. Foi oficial miliciano da Força Aérea Portuguesa, onde serviu em regime de contrato de 2006 a 2013, tendo exercido funções no Museu do Ar e no Arquivo Histórico da Força Aérea, tendo feito parte da equipe que criou o novo Museu da Força Aérea, o novo Museu do Ar, na Base Aérea número 1, na Granja do Marquês, em Sintra, e tendo-se especializado em temáticas da história da aeronáutica portuguesa. É autor e coautor de mais de 30 artigos, dos quais vários publicados na revista Mais Alto da Força Aérea Portuguesa, dos quais destacam Coronel Cífica do Ar, de esboço biográfico, e Dois Homens Valentes, o resgate de Sacadura Cabral e Gato Coutinho pelo comandante Alberto Tamlin. Portanto, um artigo diretamente relacionado com a questão da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. É autor ou coautor de 10 livros, vários tipos. A Quinta de Santa Cruz, por exemplo, foi o primeiro dos seus livros. Do desportismo à pós-modernidade, um longo caminho no estudo de defesa e proteção do património. 2 livros sobre Passos Manuel, Morte e Memória, e depois Medicina, Homeopatia e Saúde Pública. Seleção Natural, em conversa com 2 pilotos veteranos. Aviação na Madeira, o último raio da aviação naval e a era pós-Cabralina, o controle do espaço aéreo nacional. Museu do Ar, contributo para um modelo de gestão e programação, foi a sua tese de mestrado em 2014. Um diálogo com Pedro Canavar, a única coisa que fiz foi viver. José Manuel Bilho, Histórias de uma Vida. A viagem a Lisboa-Funchal, de 22 de março de 1921,
foi o teste do sistema de navegação usado depois no ano seguinte, em 2022, para a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Tem atualmente vários projetos em curso, nomeadamente a elaboração de um roteiro das fortalezas abaluartadas da Raia, que espera que seja publicado ainda este ano. Portanto, daqui podemos ver a variedade de temas porque o nosso convidado se interessa. Portanto, posto isto, não vos tomo mais tempo e passo diretamente a palavra ao nosso orador de hoje. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É uma honra e um prazer estar aqui. Um agradecimento muito especial à Sociedade de História da Independência de Portugal, um ilustre e importante neste cultivar o patriotismo e os seus valores do século XIX, e ao seu Instituto Bartolomeu Guzmão, que, embora mais recente, tenha honrado a história da aeronáutica e da aeroestação pelo seu patrono. Agradecer a presença de todos, de facto, que nos seja permitido estar aqui hoje a falar sobre um personagem da nossa história, da história da memória e do património aeronáutico nacional, mas também internacional, visto que Sacadura Cabral, de facto, consegue fazer um feito com o Gá Coutinho, que revolucionou a história da aviação no mundo. E é extraordinário que esta história esteja tão viva, não é? É extraordinário que hoje ainda possamos visitar o Santa Cruz no Museu de Marinha, visto que todas as grandes aeronaves dos grandes raios, anos 20, anos 30, desapareceram, esfumaram-se, não é? Até correndo da sua própria fragilidade. E note-se que o Santa Cruz, o ferry, o F-16, não foi encapsulado após a viagem, antes pelo contrário, continuou a ser utilizado pela aviação naval, o F-17, desculpem, continuou a ser utilizado pela aviação naval, tendo servido até aos anos 30 no Centro de Aviação Naval de Macau. E isto até é curioso, isto fazia parte da própria filosofia que Sacadura Cabral integrava nos seus pedidos, nas suas alocuções, nos seus relatórios, em que na aquisição de uma aeronave para fazer um raid desportivo, digamos, havia também uma parte ligada à soberania e à própria utilidade da aeronave. Ele dizia sempre, como foi, por exemplo, a aquisição dos Fokker também serviriam depois para fazer vários. Iam continuar a servir na aviação naval. O que aconteceu de facto com o ferry, com o Santa Cruz, que está no Museu de Marinha, que continua a voar, não é? Portanto, é extraordinário, é uma admiração minha, é um prazer ir ao Museu de Marinha e ver aquele avião. Portanto, a minha homenagem, e mesmo se hoje não temos inúmeras aeronaves, tanto da aviação naval como da aeronáutica militar, como da própria Força Aérea, que hoje seriam tesouros, vale a pena falar de Spitfires americanos, enfim, podemos continuar. É de relevar que hoje tenhamos um FBA, o Franco British Aviation, e o Santa Cruz no Museu de Marinha visitáveis. E eu proponho, portanto, com esta apresentação, focar estes pontos. Primeiro, fazer de facto uma cronologia, que é sempre útil, não é? Que nos permite localizarmos no tempo. A seguir, um perfil político, que é sempre interessante, não é? Analisar um pouco a boa estrela de Sacadura e a sua confiança absoluta na sua boa estrela, no seu bom destino, não é? Depois, Sacadura e as senhoras, porque de facto é um homem sentimental, apesar de ser um solteirão. A sua morte em 24, em 15 de setembro de 1924, e depois o que vai para além de Sacadura, não é? É a sua herança, a sua memória, que é, por um lado, a sua visão e as sementes que ele deixou, as sementes que foram imediatamente utilizadas para um futuro próximo, imediatamente a seguir à sua morte, e depois que se arrastam até hoje. E vamos ver um pouco isso, precisamente. Portanto, falar em 2022 sobre Sacadura Cabral, tentar encontrá-lo neste tempo que passou, não é? Neste que tudo transforma, que tudo esquece,
E aqui um pormenor interessante, que não sei se todos conheceriam, portanto, este monumento da sacadura na Beira, em 72. Falar em sacadura, recuperar a memória, não é tão difícil como se poderia pensar. Por exemplo, o Gago Coutinho como já apresentou o Dr. Henrique Monteiro, precisamente é aquele homem simples, não é? Que ao mesmo tempo há uma parte da sua vida que não há vestígios. Portanto, uma parte secreta. Com o sacador encontramos imensas comunicações, artigos, entrevistas, comentários e, claro, homenagens após a sua morte, que acabaram por muito em cima do acontecimento e com boas fontes aprofundar esta memória deste homem. Portanto, encontramos aqui um bom retrato de sacador, tem todas estas fontes, as linhas mestras para conseguirmos captar um instantâneo desta grande alma portuguesa, que é isto que eu pretendo deixar aqui, não é? Há momentos da vida de sacador que estão bem estudados, naturalmente, e ultimamente, aliás, têm sido extremamente bem estudados, estão bem escritos, são interessantes, que é portanto, a viagem de 1921, Lisboa-Funchal, a viagem de 1922, a travessia do Atlântico Sul. Estamos no centenário dela, não é? Portanto, ao longo dos anos foram estudando estes raios, o seu enquadramento, e historiadores desta aeronáutica, como é Edgar Cardoso, o Pinheiro Correia, dedicaram-se à memória sacadora. Pinheiro Correia, aliás, uma biografia ótima sobre a sacadora, e tornaram, de facto, este grande nome da aviação mundial, não é? Contribuindo para que ele estivesse tão presente hoje. Mais recentemente, a tese do Sr. Comandante Hugo Cabral, também o aviador da aviação naval, não é? Que vai falar muito em breve, fala sobre sacadura e é exemplar. Está extremamente bem escrita, recomendo, tanto em breve será publicada, e faz um levantamento exaustivo e completo das fontes. Portanto, é extremamente interessante esta tese. E temos, claro, em alguns lugares, aliás, que eu tive o privilégio de participar, dedicados à aviação na Madeira, e há coisa do mês o livro comemorativo da travessia, do centenário de travessia do Atlântico Sul, onde se registaram uma série de testemunhos acessíveis ao grande público. Portanto, percebeu-se de facto profundamente o que foi a viagem de 21 e o que foi a viagem de 22 e as suas implicações. Portanto, também não vou alongar minimamente sobre estas viagens, elas são extremamente bem estudadas e têm sido alvo de várias manifestações e celebrações. Portanto, eu penso que neste momento, de facto, fica a faltar uma biografia de Sacadura Cabral, não é? Portanto, estudou-se isto tudo e o que é que fica por fazer? Quais são as fontes, na minha opinião, que ficam por estudar? Precisamente, essencialmente, consultar junto da família, dos amigos de Sacadura, das suas namoradas, da sua noiva, das cartas, do arquivo epistolográfico que ele enviou, do seu punho, e fica também por fazer um levantamento das fontes no Brasil. Portanto, a viagem de 1922 teve um impacto tremendo no Brasil. As fontes em França, em Inglaterra, na Holanda e no seu encalço, não só no período de instrução, mas também na aquisição de material, que é extremamente interessante. A aquisição dos motores, das aeronaves, dos Fokker, do Félix, do Ferry. E podemos perguntar, se está tão bem estudado, já foi profundamente analisado, porquê continuar? Qual o sentido disto? Não é? Porque não deixar tranquilamente a sua memória no estado em que ela está? Dá para perguntar se dá para fazer aquela receita de um herói, como o célebre poema de Reinaldo Ferreira, o autor de uma casa portuguesa. E penso que não é esse o propósito. Embora Gago Coutinho nos indique de facto que aqui teríamos um herói, não é? Portanto, ele dizia passar 15 anos em África, na selva, em trabalho de geodesia, em autonomia total, e sobreviver a isto tudo, de facto, é meio caminho dado para se construir um herói. Mas penso que, de facto, a mais-valia de continuar a procurar elementos, estas notas biográficas, não é? Que permitam compreender melhor a sua personalidade, vai sobretudo levantar um pouco aquele véu diáfano da fantasia que existe sempre, e permitir que correspondamos melhor à sua memória, de acordo com o desejo que temos. Ou seja, da mesma forma que o Sacador era um pequeno homem, de pequena estatura, mas com uma enorme coragem física e moral,
Não devemos temer conhecer profundamente o nosso herói, portanto, faz falta uma biografia de Sacadura Cabral, talvez pelo centenário da sua morte em 24, por exemplo, enfim. Eu sei que ficaria certamente, e a grande maioria aqui dos presentes, ficaria certamente mais rico e mais contente se fosse presenteado uma biografia de Brito Pais, de Cívica de Guarda, de Sarmento Veiros, Humberto da Cruz, Manuel Gouveia, Plácido de Abreu, tantos pioneiros, não é? E os mais antigos da nossa aviação, alguns deles vivos, portanto, história oral, que deve continuar a ser recolhida para conhecermos melhor as nossas bases. Quanto a Artur de Sacadura Freire Cabral Júnior, portanto, nasceu, e passamos aqui a parte da cronologia, portanto, ele nasceu em Celurico da Beira, como sabemos, em 23 de maio de 1881, portanto, passam 3 dias apenas do seu aniversário, e seria batizado em um mês, em 18 de junho desse ano. Assenta praça na Escola Naval, na altura não ainda na Valfeito, só pelos anos 30, mas assenta praça na Academia Real dos Guardas Marinhos, no Terreiro do Paço, com 16 anos, idade normal, a 10 de novembro de 1897. É promovido 3 anos depois à Guarda Marinha e é destacado no ano seguinte para a Divisão Naval do Índico, em Moçambique, onde serviu entre 1901 e 1903. E é neste período, enquanto Guarda-Marinha, não é, que se dá o famoso episódio onde se destaca pela primeira vez, será louvado por Dom Carlos, e não encontrei este louvor, enfim, entretanto chegou o Sr. Comandante do Cabral, poderá ter mais ou menos luzes sobre isto, e de facto eu não encontrei o louvor que Dom Carlos terá passado, terá dado a Sacadura Cabral, por este episódio famoso, que é, portanto, estando como passageiro a bordo da lancha Canhoeira da Lacerda, que já vamos ver, portanto, cai a água, um grumete, e ele lança-se por cima das pás, da parte ativa da lancha, estando no rio, portanto, é uma zona cheia de crocodilos, enfim, o grumete morreu, infelizmente, afogou-se, e ele nadava como se estivesse às nossas costas. Quer dizer, isto aconteceu em 1902, de facto, e aqui começa-se a criar um pouco a lenda de Sacadura, não é? Ele regressa à metrópole por 6 meses apenas, em 1903, e é interessante pensar nisto, de facto. Eu sou da geração já após 74, mas de facto há uma no século XIX, finais do século XIX, princípios do século XX, de facto, há uma dimensão imperial em todas estas pessoas que fazem parte das Forças Armadas, ou funcionários públicos, juízes, enfim, que viajam imenso, circulam pelo Império todo, não é? E de facto é incrível como este jovem Salmarinha viaja numa altura em que, de facto, demoradas um mês a chegar a Timor. Ele regressa à metrópole por 6 meses, em dezembro de 1903, e em junho de 1904 regressa a Moçambique para, nos 6 anos seguintes, comandar estas lanchas, precisamente, a Lacerda e o Saba, e podem ver, portanto, aquela que a Lacerda fio de Sacadura para mergulhar à procura do grumete, que infelizmente faleceu. Entre 1906 e 1909 integra a Missão Geodésica da África Oriental. Aqui a fotografia dele em 1910, portanto estamos nesse período, não é? E é curioso, portanto ele integra a equipa, já tinha trabalhado antes, nos 3 anos antes, na fronteira do Transvaal e nas missões hidrográficas de Lourenço Marques e Colimano, com levantamentos geodésicos, destacando também como um ótimo geógrafo, e ele integra a equipa de guerra que tinha chefe de missão, estabelecendo diversas missões, mais uma vez, e portanto, corresponde à verdade ou à lenda o facto de os encontros pela primeira vez em 1907. Não sabemos se já se conheciam antes, efetivamente. Sabemos que em 1907 eles trabalham juntos, estão juntos na mesma missão, sendo Gacotinho chefe de Sacadura. E o que eu acho interessante aqui, de facto, é que estes homens, geógrafos, oficiais de marinha, profundamente envolvidos com tudo, quer dizer, na sua arte, não só naval, como geográfica e geodésica,
tudo quanto havia mais moderno, naturalmente estariam a par, provavelmente com o mês ou mês e meio, mesmo estando em Moçambique, embranhados, estariam a par do que tinha acontecido em 1906, com aquele que viria a ser um grande amigo, Santos Dumont, Albert Santos Dumont, que em 1916, em Paris, no campo de Bagatelle, em Vincennes, faz este voo extraordinário. Eu não sei se já todos conheciam este filme, porque há de facto um filme interessantíssimo de 1906, do primeiro voo de 14 bis, não é? 14 bis, eu vou pôr a correr, portanto, isto é o momento em que se dá o primeiro voo, o voo de um avião, muito mais até pelos irmãos Wright, ou seja, uma aeronave que descola, voa a terra e volta a fazer o mesmo, voar pelos seus próprios meios. Isto foi feito, conseguido pela primeira vez com Santos Dumont, não é? Com um brasileiro, em 1906. E, portanto, isto em 1907, Sacadura e Gá Coutinho encontram-se e iniciam uma grande amizade, amizade que seria estendida daqui a uns anos até a Santos Dumont, que seria muito amigo deles. Portanto, é um pedaço de filme extraordinário. Eu não sei se toda a gente conhecia aquilo, trouxe de qualquer maneira, às vezes mais de 1000 palavras. E é bom pensar de facto que isto era a aviação que eles conheciam. Portanto, isto é o início da aviação. Eles estão em Moçambique, em trabalhos geodésicos, mas na mesma altura, precisamente, em que desponta a aviação. E a aviação fazia 200 metros em linha reta, portanto, na altura, em 1906. Portanto, é mesmo o início. Terminamos aqui o vídeo. Portanto, ele é promovido a primeiro-tenente, em setembro de 1911 e em junho de 1912 apresenta nos serviços de agrimensora da província de Angola como subdiretor. Já, portanto, um primeiro-tenente, como já podia ser subdiretor, e nesse ano, em 1912, é organizada a missão do Barotse, aquela região que fica entre Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Rodésia, Zâmbia e Angola. Portanto, fazem uma delimitação das fronteiras do interior de Angola. A missão vai terminar em 1915, com a marcação de mais de 800 km de fronteira. Portanto, e estas fronteiras são um pouco para demonstrar a rusticidade, são conhecidas, mas de facto estamos aqui dois oficiais de marinha portuguesa, mas que estão completamente adaptados e integrados no meio onde estão, não é? Quer dizer, não há de facto uma rusticidade total, e isto enrijece uma pessoa, como o Gá Coutinho dizia, não é? Ele regressa à metrópole em 1915 e uns 6 anos antes acontece uma coisa extraordinária, não é? Em Portugal, que é o centenário da aviação, que é o que nós celebramos há tempo, o centenário da aviação, mas em 1909 dá-se em Portugal o primeiro voo de um mais pesado polar, de um avião. Eu apresento, à direita está o Arnold Ziegfeld, o primeiro aviador a voar em Portugal, e aqui, aquelas fotos são conhecidas, aquelas mais conhecidas. O voo, aliás, correria mal, enfim, acabaria isso muito piada, mas à esquerda talvez não seja conhecido de todos, que é precisamente um livro de trânsito, um convite do grande festival de aviação, não é? Do Código Milênio, organizado pelo Aeroclube de Portugal. É um pedaço de história bem desconhecido, e é interessante, de facto, não sabemos exatamente quando é que Sacadura voou pela primeira vez, não é? É engraçado pensar nisto. Sabemos que, uma curiosidade, portanto, o voo é feito no hipódromo de Belém, não é? Ou seja, muito próximo de Bom Sucesso, onde seria a primeira centro de aviação naval, não é? De Sacadura seria comandante. Sacadura, portanto, ele regressa à metrópole em 1915 e em 22 de outubro apresenta-se na General da Armada, com guia do Ministério das Colónias, e recebe guia para o Ministério da Guerra a fim de, cito, se instruir no serviço de aviação. Segue para Chartres em 1915 para a França. Esta é uma foto de 1917,
da mesma altura, segue para Chartres em 1915 e começa a voar. O seu primeiro voo de instrução, sabemos, é dia 11 de novembro de 1915. Mais uma vez, nós não sabemos exatamente quando é que ele voou pela primeira vez. Será que ele terá voado em Portugal antes? É uma hipótese, enfim. Para já, não sabemos. Sabemos, sim, portanto, começa a voar em 11 de novembro de 1915, foi largado, fez o seu primeiro voo a solo em 15 de janeiro de 1916, e já vos leio aqui um pequeno excerto de uma descrição sacadora que faz do seu primeiro voo. E é brevetado a 9 de março de 1916, após 28 horas e 57 minutos de voo, o que era absolutamente normal na altura. Hoje, um piloto militar faz com muito mais horas, não é? Mas na altura, com 28 horas e 57 minutos de voo, com a classificação de Très Bon Pilote, com o avião Maurice Farman, não sabemos exatamente qual modelo, provavelmente o Maurice Farman 11, que era o mais utilizado em Chartres naquela altura. E desse ano ainda vai para a Escola de Aviação de Marítima, em 1916, vai para a Escola de Aviação Marítima de São Rafael. Portanto, está ali uma imagem, talvez menos conhecida, da base de São Rafael, do sul de França, com uma especialização em hidroaviões, em que voa uma série deles, voa uma série de aviões, Mipor, Telliers, mas sobretudo os FBAs, que ele depois irá trazer para Portugal. Não é? Os FBAs com motor Gnome de 100 cavalos, ou então na versão de 150 cavalos da Espanha-Suíça. Ele regressa a Portugal em agosto de 1916, sendo nomeado, como nós sabemos, instrutor da Escola de Aviação Militar Vila Nova de Rainha, e esta é uma foto conhecidíssima, clássica, que podia pertencer a qualquer força aérea, digamos, do mundo. Depois podia ser em Inglaterra, podia ser em França, de facto, naquele período de guerra, é extraordinário. É uma foto excelente. Como curiosidade, o alferes médico em cima é que está a tirar a fotografia, não é? Ali no meio da janela. E pronto, aqui temos o Sacadura Cabral no meio, como chefe dos instrutores, e acima dele está Sarmento Beires, outro homem que deveria também fazer uma travessia aérea do Atlântico Sul e tentar fazer uma circunnavegação, enfim. Ele regressa à França, em princípio de 1917, para adquirir material para a escola expedicionária em Moçambique, dado que este território tinha sido invadido pelas forças alemãs, não é? A nossa primeira guerra é, sobretudo, em África. E no seu regresso é encarregue pela Marinha de constituir a aviação marítima. E no meio disto, de facto, temos o Sacador como essencialmente um piloto, como um aviador naval. Aqui temos mais umas imagens da Vila Nova da Rainha, que tem sido, felizmente, relevada e estudada. É um momento extraordinário da nossa aviação, com a curiosidade daqueles hangars da fotografia da direita ainda existirem e estarem em Sintra, não é? Hoje, abordando-nos o ar, é um privilégio. Portanto, fotografia. Em janeiro, começa aqui de facto a definir-se Sacadura Cabral como aviador, mais do que um oficial da Marinha, como geógrafo apenas. E em janeiro de 1916, isto já tinha começado nesta altura, não é? Como eu vos disse, ele escrevia H. Coutinho de França, onde tinha acabado de ser brevetado, e dizia: ontem pela primeira vez voei sozinho. Fiz um belo passeio sobre Paris. Portanto, creio, meu caro amigo, que foi esta a maior emoção da minha vida. Dentro em breve regressarei à nossa querida pátria, onde pretendo organizar a aviação naval para o que conto com a proteção do Presidente António Geralmeiro, que presida o Governo de União Sagrada nessa altura, e do Congresso. Apreço o trabalho em São Tomé para você falar comigo. Nós que vivemos como irmãos no interior da África, dentro de algum tempo estaremos novamente juntos, mas desta vez nos céus. Abraço do teu velho amigo de Sacadura. E aí o que aconteceu de facto daí uns meses, em fevereiro de 1917, é o batismo de voo de H. Coutinho por Sacadura. Portanto, eles vão voar pela primeira vez juntos, inaugurando um movimento que
que seria extraordinário, não é? Que culminaria na travessia de Lisboa a Funchal e depois de Lisboa a Rio de Janeiro. E a descrição de Pinheiro Correia, alferes piloto, sobre o batismo de Voim, 17, em Vila Nova da Rainha, é extremamente pitoresca, não é? Portanto, andava mestre sacadura na sua faina diária das voltas, e Maurício Farman, em 1912, Casta Susana. A Casta Susana está lá em cima, no canto superior esquerdo. Portanto, era o nome de uma peça de teatro, não existe, mas na altura era famosa, e preveniu-me naquele dia, se eu não me engano, portanto, 23 de fevereiro de 1917, por naquele dia esperava-se que no clássico comboio da manhã chegasse o seu velho companheiro de África, comandante Gato Coutinho, a quem tinha oferecido uma volta para experimentar as delícias do voo. Não é? Portanto, estávamos numa altura em que, para se voar, estando-se perto de Lisboa, não existiam os aeródromos de Alverca ainda, de Amadora, de Sintra, não existiam, não é? Voava-se na altura, pensava-se fazer-se o aeroporto de Lisboa em Campo Grande. Era mesmo preciso ir a Vila Nova da Rainha, que é uma base aeronaval, portanto, base terrestre, mas muito próxima do Tejo, e também Samarado. E de facto, assim aconteceu, continuando aqui a descrição de Pinheiro Correia, dando eu a minha vez ao ilustre visitante, a quem a sacadura mandou ocupar o lugar da frente, contrariamente ao uso, pois neste avião os neófitos iam mais ou menos sentados, tão desconfortável era a máquina, no lugar da retaguarda. Podem ver, de facto, não sei se conseguem ver, mas ali no canto superior esquerdo, os dois pilotos, não estão lá os dois pilotos, estão encavalitados um em cima do outro, não é? Que de facto seria extremamente desconfortável. Como era tradicional em 1917, esperava sempre a aterragem do neófito para lhe perguntar as suas impressões, e aqui um pormenor sobre Sacadura. E Sacadura, com a sua habitual boa laracha, adiantou-se e disse: magnífico, fui ele que me fez a aterragem, com mais 2 voltas posso largá-lo. Outros tempos, não é? Com mais 2 voltas já estava largado. A descrição nas palavras do Gato Coutinho, ele referir-se a isto. Vou ao aeródromo de Vila Nova da Rainha, estou a citar, e dou 3 voltas com a sacadura. Total, 35 minutos no ar. Admirável a segurança. Demos vários saltos, curvas, etc., até que eu venei um pouco, parecendo bastante fácil e mais seguro do que eu julgava. Em todo caso, entusiasmei-me. Enfim, estava inaugurada esta relação no ar destes dois aviadores, não é? Sacadura é promovida a capitão-tenente em 25 de abril de 1918, sendo possível nessa altura, de facto, em dezembro de 1918, nomeado como primeiro diretor da Aeronáutica Naval e depois comandante da Esquadrilha Aérea da Base Naval de Lisboa. Ele, na transição de 18 para 19, recebe um louvor, e este encontramos-o de facto, não é? Pelas operações militares a partir de São Jacinto, uma base de origem francesa, que entretanto passou para o lado português, e que receberia material da base naval de São Miguel, dos americanos, e onde ele é louvado provando os seus grandes recursos. Estou a ler o texto do louvor, provando os seus grandes recursos profissionais e patenteando a maior dedicação nas missões que foi encarregue em reconhecimentos e lançamentos de bombas, no propósito difícil destas produzirem apenas efeito moral durante as mesmas operações. Ou seja, a ação psicológica à bomba, não é? Contra os monárquicos, os rebeldes monárquicos de Parque do Conselho. Portanto, a partir daqui, de facto, a partir de 1919, vem o Presidente do Brasil a Portugal, Epitáfio Pessoa, portanto, é um convite para assistir, para participar nas comemorações do centenário da Independência. Dá-se a chegada do Curtis NC-4 em 1919, portanto, do Comandante Rio, depois do Almirante Rio, a Lisboa, vindo dos Estados Unidos. Já está-se uma travessia do Atlântico Norte. Sacadura, que já tinha, portanto, entregue um requerimento para conseguir fazer esta travessia do Atlântico Sul, fica, de facto, energizado, galvanizado, não é? Aqui vemos a falar com o Comandante Rio, à direita, e o Curtis aqui em Lisboa. Eu não conhecia esta fotografia, agora com o livro
coordenado pelo Fernando Cabral, apresenta fotografias extraordinárias e acho que é um momento incrível da nossa história ter esta foto. Portanto, na sequência disto, de facto, é um momento de dor de sacadura. Temos a viagem de 21, a viagem de 1922. Aqui temos a fotografia clássica da viagem de 1921, Lisboa-Funchal, com o Félix ao F3, não é? com aquela equipagem com o Gaia Coutinho, Ortiz Betancourt, Sacadura e Roger Seguirã. Um avião extraordinário. Fica uma questão que lanço quem está hoje: onde é que estão os motores que foram recuperados desta aeronave? Esta aeronave temos um hélice que nunca foi utilizado, que está no Museu do Barco, um hélice original do Felixstowe, mas foram recuperados os motores, os dois motores, e também foram recuperados os motores em 1922, quando da viagem para o Brasil. É uma coisa que eu, como sou um investigador, sou historiador, gosto destas coisas antigas, fica sempre à espera do Barney Fine, não é? De encontrar este momento. Estes motores, até pela sua durabilidade, sua resistência. Não é? Mais uma fotografia ali no Felixstowe, no regresso de Inglaterra, de Calsham, e aqui, portanto, a foto clássica antes da descolagem. E eu, como não desejava de facto ameaçar ninguém com esta viagem de 21-22, eu tirei um vídeo, eu espero que corra exatamente. Um vídeo que está na Cinemateca, que também até é público, em que vemos de facto os dois aviadores. Primeiro, uma encenação, de facto, a justificar o aspecto científico deste momento da aviação. É um filme de 35 minutos, realizado por Henrique Alegria, com fotografia de Alberto Diorro e Artur Costa de Macedo, intitulado O Raio Aéreo Lisboa-Rio de Janeiro, com os heróicos saqueadores Sacadura Cabral e Gaia Coutinho. Está disponível no YouTube, por exemplo. E é um momento extraordinário da nossa aeronáutica, de facto está gravado, está filmado, e podemos ver estas personagens. Eu sou biógrafo de algumas pessoas, de algumas personagens, nomeadamente Passos Manuel, e seria extraordinário ter um filme sobre Passos Manuel, quer dizer, e é interessantíssimo estar a falar sobre Sacadura e tão presente estar aqui, porque é uma figura maior da nossa história, do nosso património, da nossa memória, não é? E aqui temos um filme, aqui com a saída do F400, que dá para ver com os três montantes, que é a versão Transatlantic World Carrier, não é? O avião original, o primeiro avião construído para a travessia. Os outros só tinham dois montantes, têm várias diferenças, e aqui temos o Sacadura sempre a fumar, naturalmente, o que fazia pessimamente mal, mas nunca deixou de fumar. E a subir para o avião, para o ferry, e Gaia Coutinho irá para o lugar do navegador, para onde, já no Bom Sucesso, foi retirado o segundo comando que caberia ao Ortiz de Betancourt, mas foi todo retirado para Gaia Coutinho fizesse a viagem como navegador. E acho que é um filme de facto extraordinário, em que se acaba por ver o avião voar. O avião vai passar na água e não está quebrado, não é? Cheio de água nos flutuadores. Isto é Gaia Coutinho. O resto, exato. E sobre esta questão de Gaia Coutinho, porque Gaia Coutinho, eu já escrevi sobre isto e deixei uma hipótese, porque Sacadura Cabral era tão navegador quanto Gaia Coutinho, não é? Estiveram os dois envolvidos no desenvolvimento dos instrumentos, na criação dos dois, de base, do corretor de rumos,
da deriva dos ventos, e depois Giracoutinho, de facto, mais responsável pelo sustento do olho artificial. Mas ambos eram dois geógrafos experimentados e extremamente competentes. E já vamos falar um pouco sobre, eventualmente, deixo-vos no vosso espírito porquê que Giracoutinho eventualmente terá ido uma viagem. Enfim, não hipótese, é uma provocação também histórica. E está o avião ainda sem. Vêm-se os hélices dos depósitos, para bombas dos depósitos, nos auxiliares dos flutuadores, já vamos falar dos flutuadores, e depois teremos o voo, que é uma coisa extraordinária. Exato. E aqui, portanto, chegamos, portanto, o Sacadura acaba a sua carreira militar, para todos os efeitos, em 1922, é promovido por distinção, capitão de fragata, pelos feitos extraordinários, mundialmente falando, da viagem de 22, um feito de precisão, um feito extraordinário de precisão técnica, que inaugura a segurança de voo no mundo, para todos os efeitos, e do ponto A ao ponto B, sem divergir nem um metro, não é? E isto é, de facto, a segurança de voo. Depois, de facto, é uma questão de avanços a níveis técnicos das próprias aeronaves, da sua autonomia, da sua velocidade, do seu consumo, por aí fora, não é? Mas, em termos de navegação, este é extraordinário. Sobre as inclinações políticas, sobre os elementos e perfil, caráter, opiniões, as inclinações políticas de Sacadura. Portanto, Sacadura vive o fim da monarquia, como sabemos, não é? Essencialmente vive a idade adulta sob o reinado de Dom Carlos e, de seguida, a Primeira República. Está em África quando o regicídio e durante o 5 de outubro. E, apesar disso, não conhecemos, de facto, palavras ou pensamentos sobre a sua preferência de regime, se pensarmos nisso, se monárquico, se republicano. Do mesmo modo que não conhecemos a Sacadura, filiações a partidos ou associações como Giracoutinho, que pertencia ao Grande Oriente Lusitano, uma figura destacada do Grande Oriente Lusitano. Julgamos que, essencialmente, se tratava de um militar de carreira, um aviador apaixonado pelos grandes raios e aqui fica a provocação, de facto, republicano. Embora tivesse uma grande simpatia pública pelo rei Afonso XIII de Espanha, que apelidava de Grande Rei, penso que só se poderia fazer o que se conseguiu fazer, em termos de juntar sinergias, de conseguir mobilizar politicamente os apoios para fazer os raids que conseguiu fazer, com simpatia e atravessar o campo escolar. Não prova que tenha qualidades administrativas, no que eu discordo, de facto, é um ótimo lobista, não é? Um homem capaz de mover mundos e fundos para levar a água sem moinho. Da mesma forma que, na minha opinião, e isto é importantíssimo, penso eu na análise do seu pensamento, na minha opinião, a circunstância de ser filho de nobre ou de revolucionário civil nunca representaram condições essenciais para ocupar lugares de destaque. E ponto seguinte, onde eu penso que se encontra aqui o seu posicionamento político, lugares de destaque nos dois regimes que em Portugal temos tido. E nesta altura, portanto, a República tinha 12 anos de vida e a monarquia tinha 760. Portanto, e Sacadura coloca já ao mesmo nível, ao mesmo ponto. Portanto, ele termina. Nunca fui senão uma coisa, português, e é isso que pretendo continuar a ser e que serei. Em conclusão, e reforçamos, de facto, há aqui um caráter político moderado, no máximo possível, militar, não é? Apolítico, e ele diria em 1923, resumindo um pouco este seu caráter,
todos aqueles, como eu, Sacadura, que nunca andámos metidos em revoluções, já sabemos por experiências anteriores que qualquer revoluçãozinha trazer por casa custa caro ao país, pelos prejuízos morais e materiais que acarreta. Portanto, um patriota, não diria um nacionalista, fugindo aos tais extremismos que ele referia, um militar de carreira, é político, e de diário, portanto, de serviço até ao sacrifício da própria vida, como ele incrivelmente fez, um defensor da Marinha, do seu papel histórico e do seu futuro, passado, claro, pela aviação naval, e finalmente um apaixonado, indefectível, pelos grandes raids da aviação. Era, ao mesmo tempo, um homem que acreditava na sua sorte, na sua boa estrela. E isto é extremamente interessante, como dizer, enfim, a boa estrela, acreditar na boa sorte, na proteção divina. Quando questionado no Brasil sobre a amarragem forçada do segundo ferry, o F-16, e salvamento pelo Pérez City, comandado pelo comandante Arlen, respondeu: eu já tinha estado em pano durante 20 horas no Mancha. Ganhei este hábito, já contava escapar desta, pois tenho uma confiança ilimitada na minha boa estrela. Ortiz de Betancourt diria que Sacadura tinha uma cega confiança em si próprio e dizia regularmente, tenho a certeza que a mesma confiança, esta confiança nesta boa estrela, aparecia na conferência dada na Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1921, após o voo de Lisboa-Funchal, em que ele dizia, e cito: uma vez no ar, e sem que possa explicar as razões, deixei de ter naturais preocupações sobre o resultado da viagem. Uma confiança absoluta no sucesso estabeleceu no espírito, e entregando o governo ao Tenente Betancourt, Ortiz de Betancourt, dei-me a gozar a sober o espetáculo de sentir levado a 140 km/h. Quanto aos amores de Sacadura, esse solteirão, não é? A atriz e escritora Conceição Vitória Marques, popularmente conhecida como Mercedes Blasco, diria num livro chamado Os Meus Homens, e convém desmistificar o facto de que Mercedes Blasco não era namorada de Sacadura Cabral, uma diferença de 20 anos, mas faz um retrato da humanidade e do romantismo de Sacadura extremamente interessante, em que ela dizia o seguinte: esse aspecto, à primeira vista, brusco e seco, quase intratável, mas no fundo, que alma compassiva e delicada à sua. Sacadura era um sentimental, um romântico, que escondia a sua ternura sob essa máscara de gelo que ele gostosamente afivelava ao seu rosto, tão simpático e de uma tão grande afetuosidade para quem sabia olhá-lo com olhos de ver. A máscara rude e fria desprendia-se e caía mal os seus olhos pousavam no perfil de mulher, quer ela fosse linda ou não. Porque Sacadura Cabral adorava a mulher, tinha por ela um culto, um respeito mesmo, que comovia e impressionava. E quando ele finalmente achara a alma irmã da sua, quando ele encontrara a mão leal da mulher que tanto tempo esperava, que devia acompanhá-lo na vida, visto que pensava em casar-se, e ele em 1923 estava a construir uma casa belíssima, aliás, desenhada por Raul, visto que pensava em casar-se, o destino roubou ao convívio do amor puro, coitado, que até ali tivera a contentar-se com as tais namoradas, com as horas desiludidas dos amores de acaso, estancando a sua ânsia de carinho com ternuras mentirosas e vãs que lhe deixavam sempre no coração a mesma sensação de fome. Está de volta, espero pouco tempo, em algum mistério, mas a Capital, o jornal da Capital, um tabloide na altura, diria que Sacadura planeava casar-se com uma jovem recém-viúva de um oficial da Marinha que também era escritor. Enfim, sabemos que, sendo este homem sentimental, pensando em casar-se, aconteceu de facto foi em 1924, ele falece, morre, desaparece. Não sabemos se morreu, mas no caso desapareceu, não é? Foi decretado luto nacional em 15 de dezembro de 1924. A bordo destas aeronaves, os Fokker, os T3, 5 Fokkers que foram encomendados para a viagem de circunnavegação de Sacadura,
que a sacadura ia fazer e que tentou muito esforço entre 22, 23, 24, conseguir levar a sua avante, consegue adquirir as aeronaves, aqui vemos um foco por Pedro, e ele consegue adquirir 5, 4 deles com o motor preferido dele, que era o Rolls-Royce Eagle, um outro que era aquele destinado a fazer a viagem de circunnavigação, como tornar guia de 450 cavalos, portanto, tem mais 150 cavalos para que os motores Rolls-Royce. Que limitou, de facto, a viagem da sacadura e da Padinha 22, onde eles têm que andar nos continentes de São Pedro. Os Fokkers são trazidos por via aérea, em voo ferry da Holanda. O primeiro sacadura traz, com o engenheiro Ernesto Costa, o primeiro avião de Amsterdão, terra na Amadora, portanto, todo um aparato de dignos representantes da República, nomeadamente o Ministro da Guerra. E em finais de outubro, Sacadura Cabral, Pedro Rosado, Santos Mota, os pilotos, e os engenheiros Augusto Marques Pereira Bastos e o Cabo Pinto Correia, Cabo Mecânico, partem da Holanda para trazer para Portugal os três novos Fokker. Portanto, as tripulações escolam na manhã de 15 de novembro e com o mar calmo, mas no Canal da Mancha, ao largo de França, são surpreendidos como um voeiro se agarra ao mar, não é? Santos Mota consegue chegar a Brest, a Bretanha, Pedro Rosado alterna, consegue amarrar no Cherbourg, o Fokker 4196 Sacadura e Pinto Correia desapareceu. Portanto, uns dias depois, um pesqueiro belga, um navio de pesca belga, encontra um destroço flutuador do avião, que se encontra no Desamorim, é um testemunho extraordinário. E um mês depois, de facto, declara-se a luta nacional. Portanto, isto é uma história amplamente conhecida, não é? E para além portanto, vale a pena falar de todas as homenagens que foram feitas. Aqui temos uma dos muitos ilustres que lamentaram a morte de Sacadura, neste caso, Santos Dumont, que em 1906 tinha feito aquele avô, não é? Que agora é um grande amigo de Sacadura e Gacotinho, e se vê até ao fim da vida. Para além das polémicas, das interrogações desencadeadas até então e que vêm até hoje, nomeadamente pelo jovem António Ferro, então com 20 e poucos anos, jornalista, na sabotagem, umas conjecturas complicadíssimas sobre as sabotagens que o caso Fokker teria feito, enfim. Sobre se a Sacadura teria ou não um problema de visão incapacitante, como aliás o indicou uma junta médica nesse ano, pelo seu hábito excessivo de fumar, estar constantemente a fumar, não vemos uma fotografia de Sacadura sem estar a fumar, poderia ter acontecido alguma coisa, enfim. Uma questão, para além disto tudo, que está amplamente estudada, é facilmente encontrável. Uma questão surgiu no espírito, e aqui ajudou imenso o Sr. Fernando Cabral, que tem um arquivo ótimo. Porquê é que Sacadura, e não pelo seu fiel Roger Sabiran, também ele piloto, não é? Depois mecânico, e o próprio Roger Sabiran, muitos anos mais tarde, perto da década de 70, explicaria como, em 1922, e vou citar Roger Sabiran, devido à minha juventude, deixei-me envolver numa cabala, sem mais pormenores, mas pressupomos que naquela altura, de facto, a Primeira República, dezenas de governos todos os anos, enfim, cabalas não faltariam. Deixei-me envolver numa cabala e, estando Sacadura ausente de Lisboa por uns tempos, fui posto à margem, tendo assinado um contrato de 2 anos para dirigir as oficinas de aviação de 1 ano em Angola. E foi nessa altura que Sacadura desapareceu para sempre no Mar do Norte. Ninguém mais do que eu sentiu essa perda. Eu devia estar com ele, mas o destino não quis. Eu penso que aqui, pronto, de facto temos a morte de Sacadura, mas começa uma segunda vida na memória, sobretudo com a sua visão. Porque, como sabemos, em julho de 1923, defendia publicamente o seu projeto de circunnavigação, de volta ao mundo, percorrendo o circuito da Fernando Magalhães,
onde fica bem presente esta visão ao nível da política e das relações internacionais e do peso que um evento galvanizador, como tinha sido a viagem de 1922, tinha para a vida do dia-a-dia, o cotidiano político e social de Portugal. A viagem, portanto, dizia ele no artigo que ele publicou, a viagem de circunnavegação aérea, tal como está projetada, isto é, com a colaboração do Brasil, já assim também fora em 1922, sem sucesso, não é? Tem por fim não descobrir o Eldorado, mas sim obter benefícios de política interna e externa. E arrebatava, se fosse possível, no dia 1º de janeiro de cada ano, comprar a tranquilidade do país até 31 de dezembro, um negócio de mão cheia. Portanto, era um negócio de mão cheia a provar uma viagem à volta do mundo, com o apoio do Luís de Marinha, de facto, pela tranquilidade, pelo envolvimento de que a população tinha nisto. E, de facto, foi extraordinário. A recepção que ele tem depois da viagem de 22 é apoteótica, tanto no Brasil como em Lisboa. E isso, de facto, divergiu as intenções das misérias políticas nacionais. Mas, em termos da sua visão, de facto, em relação, por exemplo, à importância da aviação civil, e a aviação civil é uma questão patriótica, de política aérea nacional. Ele, em 23 também, assumia que o futuro da aviação, estou a citar, os seus progressos em 30 anos são difíceis de prever. E, de facto, eram. Quer dizer, daí a 30 anos estamos na era do jato, do nuclear, e dos plásticos, enfim, dos polímeros. Advogava que era um princípio assente que a aviação civil devia ter um caráter insufismavelmente nacional. E numa posição muito da sua época, tal como muitos ideólogos da aviação dos anos 20, dizia, só assim ela constitui de verdade uma reserva pessoal e material em caso de guerra. E isto vai ser interessante para o ponto seguinte, conclusão. Nesta linha previa, em 24, nesta linha de pensamento previa em 24, desenvolver com os Fokker, que tinha adquirido para fazer viagem de circunnavegação, umas linhas aéreas portuguesas, não é? O que deveria ser concretizado, efetivamente, uns 3, 4 anos mais tarde, numa ligação aérea Lisboa-Madrid a ser feita em 5 horas. O que é interessante é isto, ele dizia, cito, não consigo estar de braços cruzados, não fico porque não posso, é contra o meu feitio. Para ter a sensação de que existo, preciso de trazer sempre o espírito para o estado. Quanto mais difícil a tarefa, tanto maior a satisfação quando chegamos ao fim. Ele de facto não parava, não é? E quando, no verão de 1924, ele chega à conclusão que, de facto, a viagem não vai ser possível, assume que a viagem de circunnavegação não se vai realizar, a sacadura conjumina com o H. Coutinho, que o tornaria público, um ano mais tarde, em 1925, o plano de, com o Fokker T3, equipado com o tal motor Napier, efetuar a travessia do Oceano Índico, seguindo não já a rota de Fernando Magalhães de circunnavegação, mas a rota de Lugama, de Vasco da Gama, ou seja, ia pela costa até Angola, não fazia volta do Cabo da Esperança, mas fazia Angola, Moçambique, por terra, e depois de Moçambique, passava por cima de Madagascar e depois até a Índia, não é? E esperava que, quando chegasse à Índia, o movimento popular permitisse que ele continuasse a fazer o voo, não é? E aí H. Coutinho também faria parte, enfim, ele não parava, não é? E ele tinha também uma concepção de arte de guerra naval avançadíssima para a época, e que corresponde, em larga medida, àquilo que hoje nos deparamos, não é? Ele, num relatório, enquanto comandante do Centro de Bom Sucesso do Cano de Lisboa, em 13 de fevereiro de 24, de poucos meses antes de morrer, ele dizia: a Marinha tem que ser formada essencialmente por esta ordem: submarinos, aviões, navios ligeiros. Portanto, destacava-se aqui a ideia da aviação enquanto uma arma mais barata, mais económica, não é? E, ao mesmo tempo, um conceito de sistema de armas que é atualíssimo, e que correspondia, de facto, de resto, à realidade que se vivia no Bom Sucesso, onde, ao lado das aeronaves, estavam
por circunstâncias não exclusivamente operacionais, mas de espaço, mas estavam de facto lado a lado aeronaves, hidroaviões e submarinos. Não é? Portanto, e com isto, e vou terminar, ele lança de facto uma série de sementes para o futuro, que viriam a ser, que vêm até hoje, efetivamente. Desde logo a construção do Centro de Aviação Sacadura Cabral, na Península do Montijo. O que é o Centro de Aviação Sacadura Cabral é o BA6, não é? Precisamente. Desde 1919, portanto, Sacadura tenta que o Centro de Aviação Naval dele, tanto, seja primeiro construído no Alfeite, não, é recusado, eventualmente já com a ideia de fazer, provavelmente, já com a ideia de fazer a Escola Naval. Tem que ir para um sucesso. Em 1909, logo, ele está a dizer que, de facto, a ampliação das obras do Porto de Lisboa iam obrigar a uma deslocalização do Centro de Aviação. E propõe num relatório de 1919 que seja construído na Península do Montijo, precisamente. Referiu ao ouvidor que, e cito, este local parecendo conveniente para a instalação não só de uma estação de aviação marítima, mas do aeroporto marítimo e terrestre. E refere, e nota outra vez, esta Sacadura Cabral a falar em 1919. O aeródromo podia ser militar e civil e conjuntamente e constituir o futuro aeroporto de Lisboa. Portanto, isto é extraordinário, não é? Portanto, há mais de 100 anos. Só nos anos 20 é que se tornaria efetivamente necessário, imprescindível, mudar o centro de Lisboa para o local. Depois as obras começam em 1935 em Montijo. E em 52 é ativada como Centro de Aviação Sacadura Cabral, em 53 a Força Aérea, que esteja 70 anos este ano, transforma na BA6, na base aérea universal, a Força Aérea, aglutinando a aviação naval e aeronáutica militar. Por lá, portanto, estas sementes, esta semente do aeroporto de Lisboa, não é que tipo uma base aérea, uma base naval, uma base aeronaval e um aeroporto civil, e o rei de 1926, que eu acabei por estudar com muito prazer, não é? Porque Sacadura de facto antecipa-se à definição das zonas económicas exclusivas, de 58, antecipa-se às Flight Information Region, nos espaços aéreos nacionais, na Convenção de Chicago, de 48, e de facto ele advoga a soberania dos espaços aéreos nacionais e empenha-se profundamente logo nessa soberania em que há um terreno estratégico nas linhas aéreas de Lisboa, São Miguel, Cabo Verde, Sal. Portanto, há um espaço aéreo nacional, do Império Nacional, que é absolutamente necessário marcar a presença da aviação, da aeronáutica. Os seus discípulos, os primeiros tenentes aviadores, João Moreira de Campos, viziense, e José das Neves Ferreira, açoriano de São Miguel, que tinha crescido ao lado da base americana, precisamente fazem este raio, que Sacadura, um raio com um avião, com um Fokker T3, outra perspectiva dele, com um Fokker, e fazem o voo Lisboa-Funchal, e depois São Miguel, e depois a ideia seria vir até Lisboa outra vez, portanto, um voo de soberania, uma lógica completamente diferente, não de raio desportivo, mas de facto de soberania. E aí estão lançados por Sacadura Cabral. O voo acabou por não correr especialmente bem, mas estava lançada a semente já em princípios dos anos 20, e em 25 é concretizada por dois discípulos de Sacadura. E termino com uma semente também de Sacadura interessantíssima, não é? Em 1922, ele no regresso da viagem transatlântica, Sacadura defende claramente a relação de um corpo fotográfico do Brasil em Portugal. E ele, sabem, sou partidário acérrimo de uma aproximação mais íntima e completa possível entre Portugal e Brasil. Não só porque compreendo que com ela ambos os países muito terão a lucrar, mas sobretudo porque sinto que o Brasil é a única nação com a qual poderemos manter uma aliança leal, sincera e desinteressada. E perguntava, não é possível nomearem-se alguns homens de letras a fim de conseguir que a língua que se fala e escreve em Portugal seja exatamente a mesma à frente